Muito boa noite. O cidadão de Porto Alegre, o médico Dirceu Beltrame Dalmolin, é o nosso entrevistado desta sexta-feira do Poder RS. Atual presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, Dalmolin é natural de Lages, em Santa Catarina, onde nasceu em 16 de março de 1950. Aos 17 anos, em 1967, veio para Porto Alegre, onde se formou em medicina pela URGS. É pós-graduado em administração hospitalar e em medicina do trabalho. Dalmolin entrou no Hospital Vila Nova como estagiário em 1975 e depois atuou como médico e cirurgião. Durante a carreira, fez mais de 120 mil cirurgias, entre geral e vascular, sempre pelo SUS. Em 2002, se tornou presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, uma entidade que hoje administra 10 hospitais em 8 municípios no estado e 28 unidades de saúde da capital. Esse é um brevíssimo currículo do meu convidado de hoje. Tenho orgulho de dizer, Dalmolin, do meu amigo Dalmolin, um homem público que presta serviços diários à saúde do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. Alegria imensa de estar aqui contigo. Então, estamos aí para tentar explicar um pouquinho dessa trajetória de vida, da trajetória principalmente do Hospital Vila Nova, que é a minha casa. Quantos anos tu tens agora? 7,3. 7,3. Não parece, viu? Não parece. Está muito bem para 73 anos, viu, Dalmolin? Com maquiagem ia ficar menos, melhor, né? Eu começo sempre aqui o nosso Poder RS sexta-feira com o nosso entrevistado especial, querendo saber um pouco da vida, né, da história lá desde a infância. Então, claro, está em Porto Alegre desde os 17 anos, né, aqui no Rio Grande do Sul, é um gaúcho, um legítimo gaúcho, mas nasceu em Santa Catarina. Então me conta, o que teu pai fazia, o que a mãe fazia, quantos irmãos, como é que foi a infância e adolescência lá em Santa Catarina, em Lages? A minha família é de origem Antônio Prado, Rio Grande do Sul, meu pai trabalhava no comércio, fui professor, a minha mãe era aluna e acabaram casando. Desse casamento nasceram 8 filhos. 8 filhos? 4 homens na sequência, depois 4 mulheres. E tu é o qual, mais velho? Sou o terceiro. O terceiro. Terceiro da escala. E a gente fez sempre com dificuldade, né? Estudamos em escola pública em Lages, terminei o ginásio em Lages, daí em 67, tu falou que eu vim para Porto Alegre, mas fiz um pit stop na ETA, em Viamão. Eu fiz vestibular, na época tinha vestibular para entrar na Escola Técnica de Agricultura de Viamão, onde me formei em 1970. Depois trabalhei em reflorestamento em Lages, Santa Catarina, na Papel e Celulose Catarinense. Depois trabalhei aqui em Porto Alegre, na Brasil Agropecuária, como técnico agrícola e fiz vestibular para a URGS. Felizmente deu certo. Mas por que surgiu essa vontade de ser médico? Na família tinha alguém e tu tinha já encaminhado aí no segundo grau, que a gente chamava, né, anteriormente, o atual ensino médio, uma carreira de técnico agrícola, mais ligado aí à agropecuária. De onde é que surgiu esse desejo de ser médico? Quando eu fiz o vestibular para medicina, eu não tinha ainda o desejo de ser médico. Foi digamos, uma aposta que eu tive com meu irmão, que já era engenheiro químico da URGS aqui se formando, daí eu tinha passado em agronomia, em Passo Fundo. Na época ele disse, mas Passo Fundo todo mundo passa, é fácil, é só encher o número de vagas. Daí eu disse para ele, mas tu quer que eu faça o quê? Para mostrar trabalho? Faz algum curso de engenharia química, faz medicina, faz arquitetura. Um curso mais difícil de passar. Mais difícil de passar. Eu digo, então, estou contigo, abre as portas e eu vim para Porto Alegre daí. Eu fiquei trabalhando como vendedor numa empresa de agropecuária e depois fiz o vestibular para hoje, tive lugar de ter uma boa colocação. Depois só foi. No início da faculdade. Mas qual foi a aposta que tu fez com o teu irmão? Que eu ia passar. Tá, mas e valia o quê? Dá para contar? Dá para contar. Uma dúzia de cerveja. Uma dúzia de cerveja. Era mais pela honra, né? Pelo orgulho. Mais pelo compromisso. E aí escolheu a medicina porque era o curso mais disputado, foi isso? Mais disputado. Inclusive, eu me lembro bem que meu pai disse, tu está ganhando bem como técnico de uma empresa multinacional, como reflorestamento e tal. Eu era especialista em topografia. Topografia. Isso. Disse, pai, vou tentar, né? Ele, não, vai, todo o meu apoio e tal, não te ajudo muito com dinheiro, mas a minha mãe costurava para fora, me ajudou, ele me ajudou, e estamos nessa vida aí agora. E aí passou, teve que cursar, começou a cursar.
Como é que foi? Porque é um curso difícil, né? É um curso que tem que estudar muito, tem que lidar com sangue, enfim. Como é que foi o curso de medicina? Pensou em algum momento em desistir, Dalmolin? Não. Eu tive na época, a gente foi inaugurada a Casa Estudante da João Pessoa. Na época, abriram vagas para... Eu estava morando numa pensão, ali próximo da rodoviária, com muita dificuldade, procurando emprego, daí que surgiu esse emprego. Daí eu ganhei uma bolsa da URGS para cursar, para ter uma renda, né? Então, eu era secretário da Faculdade de Educação da URGS, na reitoria da URGS. Sim, trabalhava na Trabalhava URGS também. eu fechava a universidade. Então, de manhã eu ia para a faculdade, de tarde para a faculdade, de noite eu trabalhava lá. Tive uma das professoras que coordenava a educação do Estado era a doutora Isolda Paz, da URGS, que eu fui secretário dela, fazia as reuniões de ata e ali ajudou muito a conhecer pessoas, de fazer uma redação melhor, de procurar entender mais, porque quem vem do interior, em vez de telefonema, em vez de chamema e tal. Isso tudo foi corrigindo e, graças a Deus, deu certo. Eu fiz a faculdade estudando na URGS, eu morava na João Pessoa e fiz a... Ali na frente da Redenção, né? Isso, e a faculdade era próxima. Então, eu morava na Casa Estudante, se alimentava, tomava café na Casa Estudante, almoçava no RU, de noite jantava no RU. Faculdade, ali no campus da URGS, ali do centro também. Centro. E depois comecei os meus estágios durante a área acadêmica, né? Eu fiz vários estágios e me apaixonei pelo estágio de cirurgia. Eu disse, é por aqui que eu vou entrar. Foi quase que um desafio, porque eu entrei numa cirurgia grande, Santa Casa de Dificuldades, e eu, como estudante que só olha de fora, daí eu estava ali, o professor disse, alcança a mesa de cirurgia, né? Então eu teria que pegar embaixo para não contaminar. E eu botei as mãos. Daí o pessoal comentou, tu nunca vai ser um bom médico. Eu digo, então eu vou provar para vocês que... Não que eu seja um bom médico, mas eu gosto de fazer o que eu faço. Mas cirurgião tem que ter uma habilidade extra ainda, não basta só estudar. Tem que ter a teoria e tem que ter bastante a prática. Tem que ter a prática. Tem que ter habilidade natural também, né? Manual. Eu acho que tem que gostar também, né? Porque a gente... Daí lá pelo final do quarto, quinto ano, o Hospital Vila Nova, um hospital pequeno da região sul, tinha bolsas para a gente fazer estágio lá. Então eu fui para lá como estagiário. Primeiro comecei na recepção do hospital. Que ano isso? 74. 74, Dalmolin, a Vila Nova era praticamente área rural de Porto Alegre. Não tinha muitas casas, muitos condomínios como tem hoje. Era isso? Era muito distante? Era distante. Me lembro que muitas vezes eu pegava o ônibus e dormia no caminho até chegar, né? Mas o hospital tinha uma plantação de pereira na frente, tinha plantação de pêssego no entorno, então era um hospital realmente no interior dos interiores. E lá o hospital foi crescendo aos pouquinhos, né? Primeiro era uma casa de saúde, depois virou hospital, e era de 2 proprietários que em 94 eles transferiram para aqueles plano BS, plano que mudou as moedas, né? Eles transferiram o hospital para os funcionários, só que tinha uma dívida maior do que era o valor do patrimônio. Então eu comecei como estagiário, depois fiz a residência médica em cirurgia na Santa Casa, à noite eu ia operar no Vila Nova, fim de semana, e peguei o gosto por aquele lugar. A gente fala lá que quem vai no Vila Nova e toma uma cachaça que a gente tem lá, fica para sempre parceiro do Vila Nova. Eu não sabia, então é isso, viu? Foi desse jeito que tu me tornou parceiro do Vila Nova. Isso. Eu moro também ali no bairro Vila Nova, né? Eu moro na João Solomone e acabei em algumas emergências indo até o Hospital Vila Nova, que é 100% SUS. Fui tão bem atendido como se fosse um hospital particular que virou o meu hospital de referência, viu, Dalmolin? Que bom. A gente tem hoje o Hospital Vila Nova, como eu falei, vem crescendo, né? Em 2007, me chamaram para uma reunião como médico dos hospitais particulares da cidade. Eu fui na reunião, estava eu e o pessoal do Maia Filho. Eu digo, não, mas que deles Santa Casa, PUC, Mãe de Deus. Não, esses são hospitais filantrópicos. Então, eu digo, não, mas então Vila Nova vai ter que ser filantrópico, que era o hospital mais filantrópico da cidade, porque onde o pessoal não tinha onde cair
para atendimento, praticamente no final da vida, acabava chegando no Vila Nova. Na época tinha mais plano de saúde, tinha o fundo rural, essa coisa toda. Mas era um hospital privado até então? Hospital privado até então. Então a gente transformou o Hospital Vila Nova, teve gestão do sindicato do Sim de Saúde durante 4 anos, muito difícil, depois o pessoal levantou. E aí, um dia a gente se reuniu, os médicos e os funcionários, porque o hospital passou a ser dos funcionários. Vamos tentar erguer o Vila Nova. Daí fizemos uma eleição e eu fui eleito presidente. Então, tu foste o primeiro presidente da Associação Vila Nova? Isso. Primeiro foi o Hospital Vila Nova, depois em 2007 foi a Associação. Associação Hospitalar Vila Nova. Em 2010 a gente conseguiu a filantropia. Em 2014 a gente virou 100% SUS. Que é um hospital hoje que tem 629 leitos. É um hospital de média complexidade, na maioria dos serviços do hospital. Explica o que é baixa, média e alta complexidade. Baixa complexidade quando tu vai num local que praticamente vai fazer um raio-x, tem a pneumonia e começa a tratar. Se é uma pneumonia mais complexa, é média complexidade. Se é uma pneumonia que precisa intubação, UTI, daí alta complexidade. Em Porto Alegre a gente tem 4 hospitais de alta complexidade, a PUC, Santa Casa, Conceição e o Mãe de Deus. São só esses 4 que são alta complexidade. De alta complexidade. E a gente é de média complexidade. E a gente foi crescendo desde 2010, com a história da filantropia. Por que é bom a filantropia? Tu não paga impostos, tem redução de uma série de encargos, tu só paga o imposto do funcionário. E tu tendo a filantropia e não tendo dívidas, tendo as negativas do INSS, fundo de garantia e tal, tu consegue arrecadar recursos e fazer contratos novos. Daí que foi a grande virada do hospital. Recursos públicos, do governo federal, governo estadual, governo municipal também. Isso. Mas todo mundo reclama, dá uma olhinha, da tabela do SUS, os médicos reclamam, os hospitais reclamam, né? E realmente são valores muito baixos. Como é que tu conseguiu esse milagre de fazer um hospital 100% SUS dar resultado e crescer? Depois nós vamos falar do crescimento. Mas como é que o Vila Nova conseguiu dar essa virada de um hospital deficitário para um hospital lucrativo? A gente... Primeiro a gestão. Lucrativo, entre aspas, né? Não, lucrativo que fica no azul, não tem lucro. Isso. Mas que não dá prejuízo, não fica no vermelho. Primeiro tu tem que ter uma gestão diferenciada, né? Quando tu tem uma ideia, hoje na gestão do Vila Nova somos em 6 pessoas. 26? 6. 6 na pessoas? Matriz, né? Depois a gente tem nas filiais. Mas assim, a gente... O que é essa gestão diferenciada? É assim, ó, não ter altos salários, ter os funcionários comprometidos. O nosso salário, infelizmente, ainda é o menor da cidade na área de enfermagem, na área de higienização, portaria, ou seja, nós temos um salário bom, nutrição. Então, por exemplo, hoje nós temos quase 1.000 técnicos de enfermagem. Nós pagamos em torno de R$2.000 para cada técnico de enfermagem. E o pessoal, tipo Santa Casa, paga R$600 a mais, o Divina paga 300 a mais. Então, a gente tem um número reduzido de funcionários, mas a gente presta um atendimento igual a esse serviço, entende? Pelo comprometimento das pessoas. Mas como é que você segura esses funcionários pagando menos? É a famosa cachaça do Vila Nova. A gente perde, a gente troca o nosso corpo técnico de funcionários mais ou menos 35% a 40% por ano. É quase como um time de futebol juvenil que tu prepara os craques para brilhar em outros lugares. É uma grande escola. É uma grande escola de enfermagem. E a gente começou com esse trabalho, a gente conseguiu assim... Bom, tinha um problema sério na saúde prisional do Estado. E conversando com a doutora Arita e com a doutora Ieda Cruz, governadora, nos convidaram para assumir o Central Atendimento Médico. Daí a gente foi lá visitar. Eu digo, olha, eles tinham contratado 288 médicos em sequência no Presídio Central para tocar e o pessoal ficava uma semana e saía. Eu fui lá com a nossa equipe, lá eu, o doutor Ney, o doutor Lindomar, que são os parceirão lá do Vila Nova, o doutor Guilherme. A gente viu que dava, tinha um ambulatório para atender os pessoal privados de liberdade. Só que eu passei na farmácia, o que nós temos de medicação? Nós tínhamos 4 paracetamol, 5 para 6 mil presos.
Na época, o presídio central tinha 600 e tantos presos para 5 mil pessoas, era mais que 10%, era o segundo maior índice de tuberculose do estado. Nossa. Daí entramos lá, fizemos o diagnóstico, aceitamos em trabalhar. A gente tem 4 equipes lá dentro do presídio central hoje. Uma para tuberculose, outra para HIV e hepatites, outra para atendimento normal e outra para assistência psicológica, psiquiátrica. Então, foi aí que foi uma grande virada de mesa. Daí veio o incentivo do Estado e a gente começou a atender esse pessoal. Hoje, nós temos lá 52 pacientes com tuberculose. Tem menos gente lá, mas é um índice bem... Daí, qual era o problema? A pessoa tem visitas. Naquela época, tinha de 35 a 40 mil pessoas que iam visitar os apenados. Daí, chegando lá, tuberculose fervendo ali, levava para casa. Se contaminavam e levavam. Isso explodiu a tuberculose em Porto Alegre. Nesse esquema que a gente faz lá dentro do presídio, a gente conseguiu reduzir bem importante isso. Tu tem essa fama, viu, Dalmolin? Não sei se tu sabe dela, acho que sim, de assumir coisas e missões que ninguém quer. Missões super difíceis na área da saúde, chama o Dalmolin. E é assim que tu ampliou o espectro, né, do hospital, da Associação Vila Nova, lá para Restinga primeiro e também para a região metropolitana aqui de Porto Alegre, em hospitais basicamente que estavam quebrados ou com muita dificuldade? Com exceção do hospital da Restinga, que a gente ganhou numa licitação da prefeitura em 2018, é um hospital, acho que o mais moderno do SUS do Brasil, porque é uma réplica do Moinho de Vento. Então lá tem sala de cirurgias. Acho que vale fazer um parênteses sobre o Hospital Restinga, que não está nessa situação. Isso. O Hospital da Restinga foi criado num convênio, né, do município de Porto Alegre com o Hospital Moinhos de Vento, que fez o quê? O Moinhos de Vento construiu o hospital e começou a fazer gestão e não é o métier deles, digamos assim. Então, eles resolveram devolver para a prefeitura. Daí foi feita uma... Mas primeiro montaram uma infraestrutura de primeira qualidade. De primeira qualidade. Se for no Moinhos de Vento e usar um elevador, é o mesmo que tem na Restinga. Um bloco cirúrgico com 5 salas, internação clínica, pediátrica, cirúrgica. Só que quando nós ganhamos a licitação, chegamos lá, tinha um pronto atendimento, tipo uma UPA, assim, um grande movimento, e tinha poucos leitos, nem 60 leitos abertos. E nós entramos em agosto, foi em outubro a gente abriu... Agosto de que ano? De 2018. 2018. Gestão do prefeito Marquesan. Isso, gestão do Marquesan. E o secretário na época era Erno Reis. A gente começou... E o Hospital da Restinga foi criado na gestão Fortunati Mello. Fortunati. Ele foi aberto em 2014 pela presidente Dilma. Eu faço questão de dizer isso porque na área da saúde o que mais importa é essa continuidade no atendimento e nessas parcerias, independente de governo. A gente tem seguido, a gente recebe visita de políticos, né, tentando nos ajudar e tal. Qual é o partido do Vila Nova? O Vila Nova, o partido é a saúde. Então, a gente tem as portas abertas em qualquer governo. Então, começamos com o Fortunati, que foi presidente da Casa Estudante, foi o vice. Nós temos uma parceria até hoje, jogamos futebol junto no sábado. E a gente se conheceu lá em Flores da Cunha, jogando futebol. Quem é que joga mais, tu ou o Fortunati? Como cérebro do time, mais eu. Ele é mais na altura. Ele é mais na altura? Na altura ele é centroavante ou é zagueirão? Ele é zagueirão. Zagueirão. E tu joga no meio? Eu jogava com a 10. Ah, viu só. Então é uma parceria de vários anos, de mais de 30 anos. E daí a gente conseguiu ir lá para Restinga. Bom, a gente chegou lá e em 2 meses abriu 10 leitos de UTI, abriu bloco cirúrgico. Hoje o hospital está com 120 leitos. Na pandemia foi fundamental para a cidade, junto com o Vila Nova. Nós atendemos 44% das internações de Covid na pandemia foram feitas no Vila Nova e no Restinga, de pessoas que estavam nos postos de saúde, nos 4 grandes pronto-atendimentos que a gente tem na cidade. Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, UPA da Zona Norte e o Pax ali da Vila dos Comerciários. Então, a gente foi para lá e abriu o hospital. Hoje o hospital está assim, funcionando a pleno, é um grande parceiro da Secretaria e faz um serviço de primeiro mundo lá. E atende toda aquela comunidade da Zona Sul, do Extremo Sul, que dá 250 mil pessoas, né? Isso, mais ou menos isso. Pra ter uma ideia,
O Hospital da Restinga hoje tem um laboratório lá que a gente, agora com as UBS nossas que a gente tem, por exemplo, no Lami, a pessoa consulta e precisa de ônibus para vir fazer exame de sangue no centro e tal, então a gente faz a coleta lá no posto e uma moto vai lá e busca os exames e faz na Restinga, no outro dia já está no sistema facilita a vida de todo mundo. Digamos. Claro, não precisa ficar andando pela cidade e gastando dinheiro. Né? Gastando dinheiro. E o pessoal tem dificuldade, né? Financeiramente, porque um ônibus, essas coisas, pesa para quem tem um salário. Então, esse é um... Depois tu consolidou, então, o Vila Nova e o Hospital da Restinga, ambos na zona sul da cidade, aí tu resolveu assumir esses riscos na região metropolitana de Porto Alegre. Isso. Por que surgiu essa ideia e por que tu se arriscou a esse ponto, Dalmolin? Na saúde prisional, voltando, né, quando a gente abriu leitos do Vila Nova em 2010, com o governo da governadora Ieda, junto com a doutora Rita, a gente abriu 50 leitos de internação. O que isso foi bom para a cidade? Cada internação de uma pessoa privada de liberdade, ele precisa de 4 agentes para cuidar ou 4 brigadianos. Então, centralizou tudo ali. Então, a gente foi vendo que vinha pacientes encharcadas toda hora e tal. Daí, um dia, conversando com o pessoal, com o prefeito Jaime Guedes, lá de Charqueadas, a gente foi visitar lá, o hospital estava fechado e perto de 8.000 pessoas privadas de liberdade lá na cidade. Então, vinha 60 escoltas por dia. Então, imagina, gasolina, transporte, segurança, risco de resgate, isso aí tudo a gente centralizou lá. E hoje a gente tem lá um hospital bem montado, tem o melhor CDI do interior do estado. Então, o primeiro hospital foi em Charqueadas, justamente para evitar que aqueles presos estão lá. 1/3 da população de Charqueadas é prisional. É isso, talvez né? um pouquinho menos. Um pouquinho menos? Acho que uns 25%. Mas é muito, né, para uma cidade. Então, boa parte desses presidiários vinham até Porto Alegre para receber atendimento de saúde. Isso. Então, a primeira ideia foi coloca um hospital lá tenta resolver para evitar isso. Daí certo. a gente colocou dentro, como aqui no Central deu certo, as equipes dentro do presídio. A gente tem cada unidade prisional lá de Charqueadas, que tem 5, tem uma equipe com médico, enfermeiro, tudo que precisa para prestar um atendimento. Então, a pessoa é atendida lá e resolve 90% a 95%. Então, mais um projeto que deu certo. E depois, qual foi o próximo? Depois, o próximo foi Itaquara. Por que Itaquara? Itaquara porque tinha lá digamos assim, falcatruas. Na área da saúde é muito comum isso. E isso é uma missão minha, que eu sempre digo para o pessoal que está na gestão. Nós temos que acabar com a fraude na saúde, que acabando com a fraude na saúde, nós vamos ter recursos para crescer mais. Então, lá em Itaquara tinha um hospital fechado, com 100 e poucos leitos, tinha oncologia, um hospital regional, com bloco, com UTI, com tudo. Daí tinha um problema de gestão moral e física. Tem uma ideia, tinha uma enfermaria lá com 40 leitos e 2 banheiros. Hoje, se tu for visitar o hospital de Itaquara, ele está assim, com todo ele reformado, no padrão do Vila lá que tu conhece, que as unidades são todas reformadas. E com todos os quartos tem banheiro, tem ar-condicionado, tem televisores, que a comunidade ali em Itaquara, principalmente o pessoal da Liga do Câncer ali, são muito parceiros, o pessoal que já teve câncer é parceiro do hospital, então se faz muito eventos, galetos, festinhas, churrasco, para ajudar o jantar para ajudar o hospital. Daí, então, por isso que tem ar-condicionado, televisores, computadores e tal. Todos esses hospitais sempre 100% SUS? Todos 100% SUS. Depois de Itaquara, vamos lá, são 8, eu vou correr um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho de cada um. De Itaquara, deixa eu falar um pouquinho mais. Nós começamos lá, a gente reativou a oncologia lá em parceria com a Oncopreg, que faz a parte química. Da quimioterapia, a gente hoje atende 14 municípios, inclusive há 2 anos atrás o Hospital Regina deixou de atender pacientes oncológicos, nós em um mês voltamos em dia a fila de espera que estava lá. Qual é o milagre? É só gestão? É só gestão séria? Gestão séria e a gente tem... Ou seja, não é milagre, né, Dalmolin? Não é o simples bem feito, é eficiência, é isso? Isso, é eficiência e também a gente tem... Além da tabela SUS, por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tem um incentivo municipal, tem incentivo para ter leitos de tuberculose, tem incentivo para ter UTI diferenciada, tem incentivo para dependência química,
saúde prisional. Então é criatividade Isso. também. Essa é uma palavra importante nos projetos da Associação Hospitalar Vila Nova. Não fica só dependendo da tabela do SUS e do que o SUS repassa. Tem que ter parcerias. O SUS é, digamos assim, 60%, 65%, o restante é parcerias. Com o Estado, cada hospital que a gente está no Estado tem um incentivo estadual, cada municipal também. Então, é uma parceria para dar certo. E um incentivo público para continuar prestando um atendimento 100% gratuito para as pessoas. Exatamente. A gente recebeu algumas demandas desses hospitais do interior para a gente atender uma parte, tem convênio, IP, Unimed e tal. Então, se tu fizer isso, a gente está pensando em fazer em alguns hospitais, que quando é o único da cidade, para o pessoal não ficar desassistido, até 20% tu pode ser filantrópico. Então, deixa de ser 100% SUS, mas passa a ser filantrópico. E a grande... Mas por que 100% SUS, né? É porque na tabela da nossa receita, onde, vamos supor que seja 7 milhões, eu recebo 20% do Ministério da Saúde para atender 100% SUS. Por que foi criada essa portaria? Porque os hospitais que muitas vezes tinham leitos ociosos oferecessem para o SUS. Então, nós somos 100% SUS e cai todo mês um recurso expressivo. Para tu gerar 1.400.000 de convênios particulares e tal, tu tem que produzir no mínimo uns 40 milhões de produção, porque a margem sempre é pequena. Tu recebe isso sem custo nenhum, só por tu ser 100% SUS. Esse é um dos segredos também. Interessante. De Taquara, qual foi o próximo? De Taquara nós fomos para... Deixa eu ver ali próximo. Não, para cá, fomos para Guaíba. Guaíba, o hospital foi aberto na época da pandemia por uma entidade, que não veio o caso, mas que assim tinha que ter 12 leitos de UTI e 60 de Covid para internação clínica. Isso foi aberto o hospital só Covid. E não tinha, não funcionava. Não entregou. Morria gente lá, empilhava gente na emergência. Então a gente entrou dia 17 de fevereiro de 2021, numa sexta-feira, 6 da tarde, chovendo. E quando nós chegamos, para surpresa nossa, nós entramos no hospital, através de uma intervenção com a Prefeitura e o Estado, e tinha um paciente na UTI e 5 internados, e mais de 40 na emergência, empilhados com Covid. Na sexta-feira à noite. Isso. No domingo a gente foi lá, às 11 da manhã, eu fui lá acompanhar o pessoal. Nós estávamos com 12 pacientes na UTI e 60 pacientes internados. Pegou toda a nossa equipe do Vila Nova. E pior ainda, chegamos lá, não tinha aparelhos, tinham levado embora, não tinha talheres, tinham levado embora, não tinha roupa de cama, levaram embora, deram um saque no hospital. E lá a gente está agora com algumas dificuldades ainda, mas a gente está com o hospital lá com quase 100 leitos, com uma UTI com 10 leitos, na pandemia chegamos a ter 20 leitos e está dando resultado. Agora a gente vai ampliar, vai abrir o bloco cirúrgico essa semana que vem, vai ter mais internação, vai ter saúde, vai ter leito de internação psiquiátrica, leito de internação para mulher da área prisional, como tem um presídio em Guaíba, vai ter as internações ali. De Guaíba nós fomos para Arroio dos Ratos. Vou pedir para te segurar agora, né? Segura aí, abastece o teu veículo, tá? Porque eu preciso dar um recado aqui para os nossos amigos telespectadores que também precisam abastecer o seu veículo, e a minha dica é que façam isso nos postos 3A, que tem a melhor gasolina do mercado. Isso porque os postos 3A recebem combustível diariamente, garantindo sempre uma alta octanagem que reflete no melhor desempenho e economia do seu motor. Os postos 3A estão localizados em 2 endereços. Em Porto Alegre, na Avenida Juca Batista, 3722, no bairro Ípica, lá perto do Hospital da Restinga, do Hospital Vila Nova, e em Viamão, na Avenida Senador Salgado Filho, 6580, bem próximo ao Cantegril. Fica essa dica, dá uma olhinha. Depois a gente continua esse périplo aqui pelo estado, né, pela região metropolitana, para contar o que o hospital, o que a Associação Hospitalar Vila Nova está fazendo em benefício dos gaúchos na área da saúde. Agora a gente vai para um rápido intervalo em nome de FAMURS, é no município que tudo acontece. Já voltamos. O Poder RS está de volta para FAMURS, é no município que tudo acontece.
Hoje o meu entrevistado aqui da sexta-feira é o médico Dalmolin, Dirceu Dalmolin, presidente da Associação Hospitalar do Vila Nova. Agora, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu vou chamar o comentário do Juan Pablo Boeira, doutor em inovação e pós-doutor em inteligência artificial. Hoje o Juan Pablo fala sobre um dos temas de maior impacto da atualidade, a inteligência artificial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juan Pablo Boeira e é um prazer estar aqui com vocês novamente no Poder RS falando sobre tecnologia e inovação. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vem sendo discutido já há alguns dias ou alguns meses, mas que causa aí um certo temor para muita gente, que é a inteligência artificial. Basicamente, eu queria trazer uma ideia aqui que a gente não precisa se preocupar muito com isso, ou melhor, não precisa se preocupar tanto como muita gente vem fazendo aí terrorismo sobre esse tema. Quer dizer, a inteligência artificial ela não vai acabar com os empregos. Ela vai acabar, sim, com quem não estiver preparado. Como, por exemplo, o streaming. O streaming, quando veio, ele não acabou com o vinil. Tem muita gente que ainda adora ouvir música através de um disco de vinil. E isso acontece com várias tecnologias. O próprio Uber, quando veio, ele não acabou com os táxis. Então essa ideia de que quando vem uma tecnologia nova ela vai acabar com o que existe, isso é uma utopia, né? Isso é um sensacionalismo que não faz sentido a gente refletir sobre isso. Mas especificamente em termos de transformação digital, em termos de inteligência artificial, do chat GPT, como a gente vem escutando muito nos últimos dias, basicamente o que eu queria trazer para vocês é que não é que as pessoas elas ficarão desempregadas ou que essa nova tecnologia vai acabar com os empregos. O que vai acontecer é que em qualquer área, quem não estiver preparado ou não tiver conhecimento de inteligência artificial, automaticamente não estará apto ou apta para estar inserido no mercado de trabalho. Quer dizer, não é que a inteligência artificial ela vai acabar com os empregos. E sim, quem não for qualificado, quem não estiver preparado ou tiver conhecimento, aí sim correrá um sério risco de não estar mais apto ou apta para o mercado de trabalho. Por uma questão muito simples. A inteligência artificial ela vem num primeiro momento para resolver todos os nossos problemas operacionais. Quer dizer, se a gente está fazendo algo que é muito difícil, que é muito complexo, que até é caro, é porque a gente está usando a tecnologia ou a inteligência artificial da maneira errada. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês nessa nossa coluna de hoje é: prestem atenção em como a inteligência artificial pode contribuir de maneira a reduzir trabalho, reduzir questões operacionais, reduzir custo e melhorar a performance de vocês, trazendo mais acuracidade e mais agilidade no dia a dia de vocês. E aí, eu queria trazer uma dica, que se vocês quiserem ter acesso, tá, beleza, como é que eu faço? Então, para começar a usar o chat GPT, como é que eu faço para usar inteligência artificial? É só vocês entrarem no nosso site, que é AAA Inovação, ou AAA Inovacal, como está aparecendo aqui nesse link, e lá vocês vão ver mais de 1.500 opções de inteligência artificial para vocês usarem no dia a dia de vocês. Então, de maneira totalmente gratuita, vocês podem entrar lá e usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer ata de reuniões. Quer dizer, se vocês estiverem fazendo uma reunião e não precisa mais ter alguém escrevendo, vocês simplesmente conectam uma inteligência artificial numa videoconferência e automaticamente ao final da reunião já vai ter lá uma ata prontinha para vocês. E assim, através de diversas aplicações. Então, por hoje, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês e a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. Até mais. Um grande abraço, meu amigo Juan Pablo. Voltamos agora aqui com a nossa entrevista com Dirceu Dalmolin. A gente estava fazendo um périplo pela região metropolitana aqui de Porto Alegre, nos municípios que receberam os hospitais da Associação Hospitalar Vila Nova.
O próximo aqui do nosso roteiro é Arroio dos Ratos. O que aconteceu lá? Arroio dos Ratos estava fechado, né? O hospital ainda está fechado, a gente está reabrindo ele. Vai ser um ponto de saúde mental forte do estado. A gente tem um pronto atendimento lá com uma média de 300 consultas por dia, onde a gente dá a solução para... Como é próximo de encharqueadas, precisa de internação, exames e tal, mais tomografia, essas coisas fazem encharqueadas. Daí a gente foi para TAPES, que também o hospital estava parcialmente fechado, a gente está reabrindo. Tem um belo pronto atendimento, chega a ter, na época do verão, aquilo lá é uma praia, né? Lá nas Lagoas aumenta o atendimento, a gente tem que ter 3 médicos de plantão 24 horas. Também estamos em vias de melhorar essa situação. E o próximo? O próximo que foi em Taquara, já falamos? Já falamos. Campo Bom? Campo Bom também tinha umas dificuldades lá, que morreu gente por falta de oxigênio, essas coisas assim. A gente foi para lá, está fazendo a gestão. Lá tem vários serviços de cirurgia, a cidade está satisfeita. A gente tem um pronto atendimento e o hospital, a gente está cuidando dos dois. Então, o índice de aceitação da cidade está muito bom. Lá Aumentou. também tinha alguns... Passaram já 8 gestões no hospital. Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, a Santa Casa resolveu voltar o foco aqui para Porto Alegre, Cachoeirinha, que eles têm um hospital. Então, nos entregaram a gestão de Santo Antônio da Patrulha, que é um hospital que a gente ampliou o bloco cirúrgico, está fazendo uma reforma e vai ser um hospital regional. Já é referência para serviço de cirurgia vascular e oftalmo de todo o litoral é feito em Santo Antônio da Patrulha. Como é que acontece essa prospecção? É feita pelos prefeitos que procuram a associação? Como é que é feito isso? Normalmente tem assim, uma troca de experiência entre os prefeitos. Muitas vezes no Estado eles têm a relação com o Estado diz, olha, pode fazer convênio com a Santa Casa, com o MAN, com o Vila, com o Instituto de Cardiologia. Então depois os prefeitos vêm até a gente e a gente ele vai lá, visita o hospital, faz o diagnóstico. Teve cidades do interior que a gente foi e disse que não era viável continuar nesse sistema com a receita que tinha. Um exemplo, Osório. A gente manifestou para a doutora secretária da Saúde do Estado que a gente não quer ir para Osório enquanto não melhorar. Agora vai ter uma crise grande em Camaquã. Porque Camaquã é referência para 10 cidades. Isso eu acho que a gente vai ajudar a fazer a gestão dessa região ali. Eu ia lhe perguntar quais são as novidades. Tem alguns outros municípios em vista que o Vila Nova pode ir? A gente está participando de uma licitação de 2 irmãos, tem Estância Velha, Cristal e Minas do Leão. Todos os municípios precisam que alguém faça a gestão da área da saúde, a gente está estudando e vendo da possibilidade. E isso é importante que tu falou agora, sempre é uma licitação pública, né? Isso. Sempre tem um chamamento público, Exatamente. Não é chama o amigo, Não. por conveniência política, sempre uma concorrência pública. Concorrência, a gente tem a pontuação por ter experiência nas áreas que geralmente demanda, né? E uma grande virtude do Vila Nova, que eu acho, faz 3 anos que a gente faz a gestão dos postos de saúde da Zona Sul. Tem 30 unidades de saúde da Zona Sul que o Vila Nova faz a gestão. 30 unidades de saúde, as UBSs que a gente chama. Isso. Unidades básicas de saúde. Isso, tem 30 são Vila Nova? Toda a Zona Sul é do Vila Nova, desde a Tristeza até o Lami, que é a última lá. E ali a gente faz uma gestão assim, as emergências, muitas pessoas vão nas emergências dos hospitais porque a UBS não funciona. Então ali a gente facilita exames, troca de receita, revisão. Então a gente está com o aumento dessa nossa atenção básica. Se uma atenção básica funcionar direitinho, o hospital praticamente fecha, porque as pessoas vão só na fase final, por uma cirurgia, por um infarto, essas coisas. Porque a atenção básica é que consegue fazer a prevenção da doença, que é o grande processo que a gente tem que atingir no futuro. Dentro desse processo de gestão, facilita o fato dos 2 hospitais que o Vila Nova administra na zona sul da capital serem atendidos também, as unidades básicas, todas pelo Vila Nova? Sim, vou te dar um exemplo. Tem um paciente, João da Silva, internou no Vila Nova com insuficiência cardíaca e teve alta. Então, vai com a receita, vai com a orientação médica e vai para o posto, para a unidade, receber o que o paciente fez de exames. E o paciente piora na semana seguinte, ou 6 meses, ele volta lá, já tem toda a listagem dos exames que ele fez nos nossos hospitais, então ele pode seguir o tratamento sem voltar. Por exemplo, assim, 3 vezes se faz em média os exames que seriam necessários para Porto Alegre. Porque vai no Conceição, está com dor de cabeça, faz uma tomografia.
vai na PUC, está com dor de cabeça, uma suspeita, faz uma tomografia. Se tu já tem uma tomografia que fez no local e está no teu prontuário do paciente, daí ele vai chegar no posto e o médico vai, não, tomografia, então não é problema de cabeça. Dor de cabeça pode ser da coluna, pode ser de outras causas, pressão alta e tal. Sim, esse primeiro atendimento não deve ser feito no hospital, tem que ser feito na unidade básica da saúde. O hospital deveria ser só caso de urgência, né? Infelizmente, a cultura do nosso povo é assim, não está errada. Bom, eu vou lá no hospital, que lá eu já faço tomo, já faço raio-x, já faço eletro, já consulto, já saio com os remédios, precisa internar, já interno. Então, isso é uma cultura que com o tempo vai mudar. Tem uma fila para cirurgias, né, especializadas e também uma fila de exames. Por que que isso sempre acontece e se repete na nossa saúde aqui, tanto de Porto Alegre quanto do Rio Grande do Sul, Dalmolin? É que a demanda é muito grande, né? E, assim, por exemplo, Porto Alegre tem 0 de catarata. Vila Nova montou um serviço de oftalmo no Vila e na Restinga, que é o maior serviço de oftalmo do estado, onde a gente zerou a fila da catarata. Lá nós temos, por exemplo, 16.780 pessoas com glaucoma, que é uma doença que leva à cegueira, que tem que usar 3 colírios por dia. Vila Nova fez uma parceria com o município, estado e Brasília, então a gente tem todos os colírios. Daí o Veiga vai lá, está com glaucoma, daí faltou dinheiro para pegar no mês seguinte, daí a gente liga, se a pessoa não consegue ir, a gente manda levar o colírio. Então tem que dar resposta para essas pessoas. Fala dessas novidades, inclusive do Vila Nova. Vou pedir, inclusive, para a gente passar algumas imagens aqui lá sobre o Hospital Vila Nova, que tem muita coisa acontecendo. O serviço vai ser ampliado? O serviço vai ser ampliado em duas áreas. A oftalmo vai ter uma ampliação maior, vai ter 2 andares. Hoje a gente tem 6 consultórios, vai ter 15 consultórios, vai ter ampliação de cirurgias. Vai virar uma referência em oftalmologia. Vai ser uma referência que era o Banco de Olhos antigamente. A gente quer fazer parceria para ser mais um serviço conhecido da cidade. E a oncologia? A oncologia a gente está em vias de habilitação municipal, estadual e federal. E a gente tem uma visão na oncologia que o grande segredo do tratamento oncológico é a rapidez no diagnóstico e no tratamento. Um exemplo, lá em Taquara, a gente em torno de 10 a 20 dias chega no hospital, faz a endoscopia, tem um câncer de estômago, é operado em 15, 20 dias. E, infelizmente, nos hospitais maiores, a gente não atinge essa rapidez, porque é muita gente e tal. Então, no momento que tu tiver um atendimento oncológico, por exemplo, no Japão, 3 dias que tu está no hospital, tu já está operando, começa a químio. E tem outros países que levam 1 ano, 6 meses, mas quando vai operar não tem o que fazer. Quanto tempo demora aqui? Aqui em Porto Alegre eu não saberia dos outros hospitais, mas tem casos de passa de 6 meses. Nós queremos fazer um projeto, menos pessoas, mas atender com, assim, consultor. Com rapidez. Consultou, faz todos os exames e vai para quimio, para radioterapia ou cirurgia. A ideia é iniciar o tratamento em 10 dias. Perfeito. E também tem uma parceria agora para um curso de medicina. Como é que vai funcionar isso? Uma das novidades do Vila Nova começou no passado, nós temos residência médica em 5 especialidades, né? Clínica médica, cirurgia, intensivismo, psiquiatria, agora vai ter pediatria. E nós fechamos uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento, que vai botar a Faculdade de Medicina do Moinhos de Vento, que eles tinham tudo pronto para funcionar. O Moinhos de Vento vai botar a primeira faculdade de medicina deles? Deles, e vai ser toda ela baseada nos pacientes do Vila Nova. A residência, então, desses novos médicos... A formação e a residência. A formação e a residência vai ser no Vila Nova. No Vila Nova. Então, assim, desde o primeiro ano o aluno vai acompanhar, vai na UBS, vai na emergência, vai em diversas especialidades, o aluno vai circular junto com... Vai ser bom para o Vila Nova, que é uma parceria boa, tem o Moinhos de Vento, um dos 3 melhores hospitais do Brasil, vai vir recurso, vai vir investimento, vai vir projetos, então vai ser muito bom. E nós tivemos uma visita do MEC, que veio vistoriar o Vila Nova, e o pessoal saiu encantado com os serviços que tem lá. Deixa eu te perguntar a propósito disso, tem as entidades médicas, especialmente o CREMERS, o CIMERS, o CREMERS é o nosso parceiro aqui no Poder RS, em breve certamente o CIMERS também vai ser parceiro, eles têm uma política de negar, de até ser contrários à abertura de novos cursos de medicina aqui no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem demanda, né? A população, especialmente do interior e da região metropolitana, ela clama por mais médicos. E aí a gente tem um programa do governo federal, do agora presidente Lula,
também incrementando de novo esse programa Mais Médicos, trazendo médicos de fora, muitos médicos cubanos, né? Sempre é polêmico esse assunto, mas médicos também da América Latina. Afinal, qual é o seu pensamento sobre isso, de quem está na ponta lá, atendendo postos de saúde e hospitais? Tem demanda para a gente formar mais médicos no Rio Grande do Sul? Eu acho que tem ainda uma fatia que pode ser absorvida por mais médicos, porque se tu for ver dos 50 mil médicos que tem no Rio Grande do Sul, provavelmente 25, 30 estejam em Porto Alegre, não sei os números, mas é assim. Daí o médico não Perto da metade dos médicos do Rio Grande do Sul devem estar em Porto Alegre ou região metropolitana. Nas grandes cidades, né? Então, certo. que o médico se forma, passa por exemplo, se forma no clínica, na Santa Casa e tal, tem um suporte de exames e tal para continuar aqui. Daí vai para o interior, não tem supermercado, não tem cinema, não tem uma vida normal, digamos assim, para quem passou por essa experiência. Então é difícil o pessoal ir para o interior. Eu acho, hoje, aqui em Porto Alegre, nas UBS nossas, nas residências, tem vindo muita gente do Nordeste. Então é um intercâmbio. Lá deve estar faltando. É verdade, eu já fui atendido por médicos lá no Vila Nova que são do Nordeste. Isso, e nós temos alguns médicos que também são argentinos e nada contra Cuba, não temos lá médicos de Cuba, mas eu acho que... Mas então tem demanda para formar mais médicos aqui no Sul, especialmente nisso, né? Nas periferias das grandes cidades também e no interior, onde sempre tem uma carência histórica. A minha cidade, Santo Ângelo, por exemplo, poucas especialidades têm médicos que atendem, inclusive particular, em convênios. Imagina pelo SUS. Os médicos que atendem pelo SUS nos hospitais geralmente são os mesmos, né? Que encaram como tudo, Amolim, como uma missão de vida, né? Estão lá há 30, 40 anos. Eu acho que teria que, na classe médica, acho que o pessoal que estuda em escolas públicas deveria, para se formar, ter um compromisso com o Estado de trabalhar 5, 10 anos, ou 2, seja o que for, mas teria que ter esse compromisso. De devolver isso. De devolver. Agora a medicina está caminhando e a gente está montando esse serviço também, a telemedicina. Acho que vai ser um grande lance, porque tu pode ir lá para o interior de Santo Ângelo, para o interior de Antônio Prado, Nova Roma do Sul, um exemplo. Está lá no posto, lá na cidade, tem uma suspeita de um tumor no pescoço, de qualquer patologia, varizes e tal. Vou dar um exemplo, eu sou cirurgião de varizes. Vem pessoas de Quaraí para consultar comigo para operar varizes. Daí eu peço uma ecografia, que lá não tem, daí ele tem que vir em Porto Alegre para fazer a ecografia. Depois vem para trazer o exame, depois vem para marcar a cirurgia. Então, com a telemedicina, tu pode fazer uma consulta e olhar ali, marcar o exame, vem para fazer o exame, de preferência fazer já a cirurgia. Então, o gasto também do dinheiro público, o transporte, a transporte-terapia, essa é importante. Dentro dessa missão, né, que tu encarou de vida, uma missão de vida mesmo na área da saúde, tu agora acaba de assumir um novo desafio, um grande desafio, que é assumir lá a estrutura do Hospital Parque Belém, o outro hospital na Zona Sul de Porto Alegre, que está fechado há 3, 4, 5 anos, se eu não me engano. 7 anos já está fechado o Parque Belém, e agora a Associação Hospitalar Vila Nova vai assumir e vai, inclusive, mudar o nome. Que nome vai ser esse? Quando é que começa a operar o novo Hospital Parque de Belém? No dia 24, a gente entrou no judiciário, onde tinha um leilão do hospital, a gente comprou o hospital com uma entrada e mais parcelas, né? Para abrir o hospital. Por qual valor saiu esse hospital? 17 milhões e 600. 17 milhões e 600. Então a gente vai fazer gestão para a cidade, não é nem para o Vila Nova. Vai ser 100% SUS também. Vai ser 100% SUS. Quantos leitos tem lá e que serviços vão ser oferecidos? Olha, bem pronto o hospital reformado, como a gente pensa, vai dar 350 leitos a 400. Porque o que dá para abrir, que eu falei que em um mês a gente conseguiria abrir, consegue abrir dependência química e internação clínica, sem ser alta complexidade. Depois, com o tempo, abre o UTI, abre o bloco cirúrgico, lá é muito bom. O Hospital Sinos de Belém, ele foi criado na década de 50 para 60. Quem doou aquelas áreas, quem doou o hospital foi tudo o presidente Getúlio Vargas. E lá ele é construído que nem no Pentágono. Tem 5 torres, cada torre é isolada. Então, tu consegue circular por várias áreas do hospital. Ele foi inspirado no Pentágono? No Pentágono. Inclusive, a gente pode te mandar uma foto e uma hora
para mostrar ao pessoal como é que funciona isso. Por exemplo, hoje tem 3... Ele tem uns solários, em cada uma dessas torres tem uns solários que recebiam os pacientes de tuberculose, é isso? Isso. Quando, na década de 50%, quando foi criado o Hospital Parque Belém, não tinha medicação para tuberculose. Então o pessoal se acreditava na época e ajudava bastante, era pegar sol e tomar chá de agrião com mel. Esse era o tratamento, e bastante sol. Então lá as pessoas em cima do teto de todas as torres tem lugar para pegar sol, e todos os quartos do Belém, pela disposição que foi feita, a construção pega sol o dia todo. Iluminação natural. Iluminação natural. A gente tem ideia de fazer um serviço bom para a cidade. Quando é que reabre, então? Em junho? Olha, vai depender agora do judiciário nos liberar a posse, né? A gente não tem nada contra o gestor do Hospital Parque Belém, não deu certo, foi a leilão, a gente é parceiro, entende? Não temos nada contra a direção do Belém, doutor Pereira e companhia. Só que estava fechado e a cidade pedindo, então a gente resolveu dar... O prefeito Marquesan me ligou, tu é louco, vou mandar te enterrar. Então o Fortunato também comentou, mas a gente quer abrir, porque a gente passa lá, dá uma tristeza, só árvore, mato e tal, sabendo que lá tem uma estrutura médica. E uma área lindíssima e uma estrutura excelente. Isso, e precisa, e a cidade está precisando, porque fecharam, faltam 300 leitos em Porto Alegre. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. A gente teve incrementos de leitos, mas também teve fechamento de alguns hospitais. Isso, o déficit é esse, 300 leitos na capital? 300 leitos resolveria, digamos, 90% das Então, grandes... com os Sinos de Belém operando a pleno, está resolvido isso? Melhora bastante. A prefeitura é sua parceira? O prefeito Sebastião Melo vai ser seu parceiro? A gente tem parceria no Estado, no município, com os deputados federais. Se precisar, a gente vai a Brasília. Eu acho que é importante a gente reabrir um serviço que foi importante para a cidade. Nós já fomos parceiros do Parque Belém várias vezes, a gente troca. E nós tivemos uma crise também, felizmente vencemos a crise. E agora estamos aí, vamos ajudar a cidade, acredito. Dalmolin, a população reclama muito sempre do serviço de saúde, porque, como tu falou agora há pouco, a demanda é sempre maior, né, do que pode ser ofertado. Mas qual é a tua avaliação sobre os últimos anos da saúde em Porto Alegre e na região metropolitana, ou fazendo esse recorte mais para Porto Alegre? Melhorou? Em que condições melhorou o atendimento à saúde na capital? Assim, a saúde da capital é considerada o básico da alta complexidade. Então, 45% da receita que vem para Porto Alegre é para atender todo o estado. Então, hoje, tem 55% dos pacientes atendidos em Porto Alegre são do interior, de 45% da cidade. Porto Alegre cresceu muito desde 2010 para cá. Se ampliou o número de unidades de saúde, tem mais de 150, unidades de saúde bucal também tem bastante. Os CAPs, tudo, várias áreas, só que é uma demanda... Aquele atendimento também, até noturno, até vários postos abertos até as 8 horas, até as 22 horas. Então a avaliação é essa, melhorou mesmo o atendimento da saúde em Porto Alegre. Eu acredito, é que muita gente que tinha plano de saúde, com a pandemia está migrando tudo para o SUS. E o SUS é universal, né? Chegou a paciente, ele tem que internar. Então, e Porto Alegre também é conhecido por ser um hub da saúde, isso, na inovação. Os melhores médicos do Brasil, muitos deles estão em Porto Alegre. Com certeza. Então, é isso que talvez... Mas assim, ó, o teto de Porto Alegre financeiro que vem de Brasília não é atualizado há 10 anos. Então, tu imagina que tu gastava 10 anos, tu gasta hoje. Então, tem que vir mais recursos? Tem. Agora tem que buscar onde tem esses recursos, que é Brasília, né? Então, eu acho que o prefeito Melo está imbuído dessa necessidade. Nós somos o melhor parceiro da Secretaria, ou maior, digamos assim, que a Secretaria conta. Por exemplo, ontem estava numa reunião dos hospitais, junto com o prefeito, estamos numa crise de pediatria de novo. Então, a gente falou com o governo do estado e tal, a gente vai abrir 10 leitos de UTI na pediatria em questão de 10 a 15 dias. Depois assim vai indo. E vamos deixar um recado para o presidente Lula. Tem que mandar recursos, tem que sair do discurso, o presidente Lula, e mandar recursos para a saúde aqui na ponta. Para encerrar, o minuto final aqui da nossa entrevista, Dalmolin, tu continua operando, fazendo cirurgias toda quarta-feira e atende, né? Faz consultas todo sábado. Tu já fez aqui, pelas contas, né, que a tua equipe me passou, cerca de 140 mil cirurgias ao longo de 40 anos da tua vida de médico. Vai se aposentar quando chegar a 150? Vai pendurar o bisturi? A ideia é essa, fazer o encerramento. Quanto tempo leva para fazer mais 10 mil cirurgias? Não, faltam 8 mil.
8 mil? Então a gente consegue fazer 2.500 a 3.000. Então mais uns 3, 4 anos a gente consegue sair. Mas a administração hospitalar não, né? Vai continuar. Tenho 4 filhos, né? Um arquiteto está trabalhando comigo, a minha filha Amanda está fazendo a gestão do Hospital da Restinga. O Henrique, que se formou em Passo Fundo, está numa UBS para pegar um treinamento, e o Matheus se forma na Fevale agora no ano que vem. Então todos vão tentar seguir a gestão ali, né? Eles têm o pedigree de atender SUS, digamos assim. Então vamos ter seguidores, vamos ter descendência aí na área hospitalar da medicina. Eu tenho uma experiência lá não é o Dalmolin que é o Vila Nau, é Amante, são várias pessoas, né? É um grupo, né? Um coletivo. Um grupo coletivo, todo mundo... A minha sala está sempre aberta, qualquer funcionário chega lá. Muitas vezes eu estou caminhando pelos corredores, encontro uma pessoa, levo lá para a minha sala, vão almoçar comigo, vão jantar comigo e tal. Dalmolin, foi um prazer conhecer um pouco da tua trajetória aqui. Sabe que eu admiro muito o teu trabalho, principalmente isso, de assumir missões difíceis na área da saúde. Obrigado pela presença, sucesso cada vez mais, porque o teu sucesso é o sucesso dos gaúchos. Eu quero agradecer a oportunidade, estou à disposição. Esquecemos de falar o projeto da saúde mental, que a gente vai ter lá 250 leitos para dependência química. Nós vamos ter novas oportunidades aqui no Poder RS, que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Ubra TV. Uma boa noite a todos e até segunda-feira.